Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Ciclope, edição número 3. E antes da gente começar, eu quero agradecer os membros apoiadores do canal que apoiam essa ideia e fazem com que o canal continue. Então, já sabe, se quiser ver os vídeos assim que são postados e de quebra ainda apoiar o canal e me ajudar, você pode se tornar membro Geek do canal por apenas R$ 3,99. Um grupo analisa o poder do garoto e conclui que ele só atravessava a matéria enquanto prendia a respiração, e não sustenta isso por tempo suficiente. Logo, vêem Alvin preso dentro da rocha da mina, de Mount Mercer, gritando de dor após falhar. Enquanto o homem reage com indiferença, questiona se ele está na parede ou dentro dela, e sugere chamar alguém antes que o corpo comece a cheirar. Ao mesmo tempo, outro grupo observa em choque e alguém assume que Mika e outros empurraram Alvin até aquilo acontecer. Enquanto um adulto tenta acalmar, Samira informa que May está lá fora e vai trazer ajuda. O líder observa o garoto preso e comenta que a manhã não foi totalmente perdida. Mas outro homem alerta que já perderam dois mutantes e isso prejudica a operação, forçando-os a considerar cavar por conta própria. Em resposta, o líder aciona a comunicação e chama o Sr. Pierce, e pede para falar com Blitz Tempo em um canal privado, indicando que a situação saiu do controle. Do outro lado, uma mulher reage preocupada e recebe a informação de que Endzone está morto. Então, vai até o corpo, afugenta aves e percebe que a cena não corresponde ao relato, criando dúvidas sobre a causa da morte. A mulher examina o corpo de Endzone e comenta que parece ter sido despedaçado pelo Tearjerker, mas discorda da versão oficial ao afirmar que ele não estava morto quando foi encontrado. Ao investigar mais, detecta atividade no cadáver, que emite uma mensagem falhando e repetindo que Tearjerker fez aquilo, o que muda imediatamente o cenário ao transformar a morte em evidência. Enquanto caminham, May relata que ressuscitar sempre a assusta e compara a sensação a reiniciar um computador, revelando experiência recente. Logo, Ciclope interrompe May, manda ela parar de questionar sobre Krakoa e exige saber se estão perto do Quinjet. Mas ela ignora e expõe que quis ir para lá e foi impedida, gerando confronto direto. Ele responde que ela deixou o mundo tirar isso deles, e May rebate dizendo que ele não estava lá, admitindo que perdeu a última chance de fazer parte de algo maior. May confirma que estão perto do Quinjet, mas Scott cai gravemente ferido, o que a fez reagir em choque. Ele tenta se salvar e explica que foi atingido por um estilhaço lançado, mas que não consegue removê-lo. Então, orienta May a puxar. Ela tenta, aplica força, mas o objeto não sai. May entra em pânico e admite que não consegue agir com medo. Então Scott assume o controle e ordena que ela se concentre, pedindo para que visualize um triângulo vermelho. Mesmo hesitando, ela obedece, e ele a guia a imaginar a cor ligada à raiva e a palavra resistir dentro da forma do triângulo. Ao focar nisso, May consegue estabilizar a mente. Com a nova instrução, May puxa o estilhaço e consegue removê-lo, causando um jorro de sangue enquanto Scott grita de dor, confirmando o sucesso da ação. Ela teme que ele morra, mas Scott responde que tem um spray selante e explica que ensinou um protocolo contra ataques psíquicos, indicando que o bloqueio era mental. Ele ironiza que o ataque veio dela mesma, e Scott retoma a liderança ao dizer que vai tirá-la dali se ela seguir suas instruções. Ao chegarem à área do deslizamento, Scott identifica o Quinjet destruído e comenta que ainda pode haver algo útil no cockpit, mas interrompe a aproximação ao perceber que a cena parece montada. Um som nos destroços confirma a presença de alguém escondido, e Scott reage, reconhecendo o perigo. May observa e conclui que ele não consegue ver, deixando claro a vulnerabilidade de Scott. Scott reage imediatamente, pega May e manda ela correr, afastando-se do local ao identificar a ameaça. Logo, um dispositivo é lançado dos escombros e explode atrás deles, arremessando ambos com força e espalhando destroços. Após a explosão, o inimigo se revela e provoca Scott, dizendo que sem o visor ele não passa de alguém inofensivo. Scott responde que não precisa dos óculos, mas o adversário ameaça que, se ele abrir os olhos, será destruído.
Em seguida, ataca fisicamente, acerta Scott e o lança para longe, consolidando sua vantagem. Com Scott caído, o inimigo exige os óculos, os pega e tenta usá-los, mas reage com desprezo ao perceber que não funcionam para ele. Scott tenta impedir, mas é tarde, e o inimigo quebra o visor com as próprias mãos, espalhando estilhaços. A consequência direta é a perda definitiva do equipamento de Ciclope. A outra River chega, chama o Tearjerker e agarra May pelos cabelos, colocando uma lâmina contra ela e transformando-a em uma refém. Ela confronta Tearjerker por agir fora do plano, enquanto ele afirma ser o especial e querer provar isso para o Sr. Pierce. Outro aliado entra armado, diz que já denunciou o Tearjerker e exige ação imediata. Scott tenta se levantar e declara que precisa recuperar suas coisas, mas permanece em desvantagem. Então ordena que May use novamente o triângulo vermelho. May reage confusa, mas lembra da instrução. Fecha os olhos e foca na palavra resistir, mudando seu estado mental. Ao ser pressionada, reage com força e golpeia a agressora e se liberta, o que desencadeia uma explosão de energia que envolve seu corpo. A inimiga cai e Scott, ainda caído, chama por May para que ela fale com ele, já que ele não vê nada. May atravessa o corpo da inimiga com o braço, causando dano fatal e reagindo ao choque ao perceber o que fez. Ela afirma que só queria parar o ataque, mas a vítima começa a falhar e dizer que algo está errado. May culpa a adversária por forçá-la, enquanto Scott pede que ela se acalme e explique. Ao final, May admite que fez exatamente o que ele mandou enquanto a inimiga colapsa. May entra em pânico e foge, afirmando que virou um monstro por causa disso, enquanto Tearjerker dispara contra ela e tenta trazê-la de volta sem sucesso. Ele então volta-se contra Scott e declara que aquele é o fim, enquanto Scott responde chamando-o de idiota. Tearjerker se prepara para disparar sua energia diretamente, mas Scott age antes. Ele abre seus olhos e destrói Tearjerker com sua rajada concussiva. A explosão deixa um rastro de destruição na mina, com uma rajada de energia cortando o terreno. May foge pela floresta, tropeça, muda de direção e demonstra exaustão. Ao parar, ela encosta em uma árvore e pede ajuda. Sozinha, May admite entre lágrimas que fez algo imperdoável, mas uma voz a chama, e Pierce afirma ser bom vê-la novamente. Ela reage com aquele medo específico, tenta fugir e grita por Scott, mas é capturada por ele, que a ergue e diz que ela é exatamente o que precisam para cumprir seu plano. Scott reaparece vivo entre os escombros, tossindo e chamando por May, assumindo a ação de procurá-la. Ao mesmo tempo, Tearjerker também sobrevive e reconhece a vitória de Ciclope. Ciclope pega as partes mecânicas dele, ignorando seus protestos de que aquilo faz parte do corpo dele. Ele tenta extrair informação pressionando-o, e enquanto isso, Scott se levanta parcialmente e admite que tentou agir da forma correta, mas que pessoas como aquelas o forçam a agir como um soldado. Scott se levanta por completo e avança pelo campo destruído, agora carregando armas e equipamentos retirados do próprio Tearjerker. Assumindo novamente a iniciativa, enquanto caminha, responde à provocação ao fundo. Tearjerker permanece derrotado. Essa foi uma pincelada da história da HQ Ciclope, edição número 3. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!